Cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e notícias de guerras. Cuidado para não ficar apavorados, pois essas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá falta de alimentos e terremotos num lugar após outro. Todas essas coisas são um começo das dores de aflição. Surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, e, por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria esfriará. Mas quem perseverar? Pois então haverá grande tribulação, como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora, não, nem ocorrerá de novo. De fato, se não se abreviassem aqueles dias, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou, ali, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e milagres a fim de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Prestem atenção. Eu os avisei antecipadamente. Portanto, se lhes disserem, vejam, ele está no deserto, não saiam, ou, vejam, ele está no interior da casa, não acreditem. Pois, assim como o relâmpago sai do leste e brilha até o oeste, assim será a presença do Filho do Homem. Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra então baterão no peito, de pesar, e verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com forte som de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus até a outra extremidade deles. Do mesmo modo, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes garanto que esta geração de modo algum passará até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. A respeito daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, e com ele todos os anjos, então se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. O rei dirá então aos à sua direita, venham vocês, abençoados por meu Pai, herdem o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Jesus lhes respondeu, mesmo que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde eu vim nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo a ninguém. Contudo, mesmo que eu julgue, meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho, mas o Pai, que me enviou, está comigo. E ele acrescentou, vocês são dos domínios de baixo, eu sou dos domínios de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Então, enquanto ensinava no templo, Jesus disse bem alto, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. E eu não vim de minha própria iniciativa, mas aquele que me enviou é real, e vocês não o conhecem. Eu o conheço, porque sou representante dele, e ele me enviou. Cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e notícias de guerras. Cuidado para não ficar apavorados, pois essas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá falta de alimentos e terremotos num lugar após outro. Todas essas coisas são um começo das dores de aflição. Surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, e, por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria esfriará. Mas quem perseverar? Pois então haverá grande tribulação, como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora, não, nem ocorrerá de novo. De fato, se não se abreviassem aqueles dias, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então,
se alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e milagres a fim de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Prestem atenção. Eu os avisei antecipadamente. Portanto, se lhes disserem: vejam, ele está no deserto, não saiam, ou vejam, ele está no interior da casa, não acreditem. Pois, assim como o relâmpago sai do leste e brilha até o oeste, assim será a presença do Filho do Homem. Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra então baterão no peito, de pesar, e verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos e separará uns dos outros, e fará julgamento entre as nações. Sim, tirará todo o poder das nações e eliminará todos os falsos profetas, adivinhos e demônios, que muitas vezes enganaram milhares e milhares de pessoas de todas as nações, povos, tribos e línguas.